pessoas, bem-vindos ao programa Nós Sabe Português, na TV Cidade de Santo André. Estamos em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, na sede na Faculdade Academos, na sala da editora Miraculous, da Miraculous Editora. Estou aqui ao meu lado, um grande amigo, o Fábio Cardoso dos Santos, né? A gente vai ler um pequeno currículo dele, né? A gente resumiu, né, Fábio? Senão a gente ia ficar 15 minutos lendo todo o currículo, né? Como vocês sabem, meu nome é Johnny Depp, né? Então vou ler. Então, Fábio Cardoso dos Santos é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a gloriosa PUC São Paulo. Diretor acadêmico da Faculdade Academos, aqui em Guarulhos. Membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Brinquedotecas. Escritor de literatura infantil, infanto-juvenil e livros teóricos, publicados pela Cortez Editora. Membro da Academia Guarulhense de Letras, ocupando a cadeira de número 28. E editor da Miraculous Editora. Dr. Fábio Cardoso dos Santos, um enorme prazer, uma enorme satisfação tê-lo em nosso programa. Para suas considerações, fale um pouquinho sobre, eu já apresentei, fale um pouquinho sobre o seu percurso acadêmico, como foi a sua tese, em linguística. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os livros publicados pelo Fábio e o livro recentemente lançado, vai ser lançado pela Miraculous Editora. Fábio, muito obrigado por essa enorme satisfação. Bom dia, eu que agradeço, Sérgio, por todo o carinho, e consideração, estima aí por esse programa, muito interessante e um programa muito que vai ajudar a formar esses leitores, que é o famoso Nós Sabe Português. Bom, falando um pouco da minha trajetória, eu vou resumir brevemente, mas eu tive uma formação inicial, eu fui alfabetizado pela minha tia, a minha tia Darcy, que eu tenho muito carinho, minha tia ainda é viva, graças a Deus, e por um estágio muito complicado, que minha avó paterna, ela estava num processo de câncer e minha mãe precisava, juntamente com meu pai, estar com ela. E nesse inteirinho eu ia para minha tia, fui alfabetizado ali. E sempre me deleitei muito com a leitura dos quadrinhos. Então fui alfabetizado por meio dos quadrinhos. E desenrolei toda a minha trajetória nessa vertente, chegando a finalizar minha tese de doutorado também nessa vertente da linguagem dos quadrinhos. Eu pego uma coleção de língua portuguesa, Sérgio, e verifico dentro dela como é trabalhado esses quadrinhos e proponho para o professor, na verdade, como é que ele pode trabalhar melhor e mais significativamente com os quadrinhos por meio dessa leitura e dessa grandiosa língua portuguesa que nós temos. Então, a grosso modo, a minha dissertação e a minha tese tem essa vertente aí imbricada nos quadrinhos, nessa relação de leitura, de como ela está além, Eu gosto muito dos quadrinhos porque ele tem a junção verbal, não verbal, e ele tem um híbrido que nos dá condição dessa leitura aí muito grandiosa. Então, basicamente, a minha formação foi essa, perpassei aí, fiz a minha formação inicial foi letras, fiz pedagogia, fiz algumas especializações, fui para o mestrado também em linguística e desaguei no doutorado também em linguística aplicada pela PUC. Atualmente eu já concluí o primeiro pós-doc, não sei se eu vou fazer outros, mas o primeiro eu concluí, também nessa área da brinquedoteca e atrelado a isso a leitura dos quadrinhos, que é uma coisa que eu gosto muito. Então eu acredito que seja isso, e eu só consegui realmente chegar aqui
porque a gente tem uma leitura que é muito significativa e que perpassa o ser humano como um todo, né? Então, a gente é grandioso quando chega nessa questão leitura como um todo. Perfeito, olha que legal. E uma pergunta, Fábio, vou olhar nos seus olhos e fazer a pergunta. Nós sabe português? O que você acha? Nós sabe português, sim. Eu tenho certeza, todos nós sabemos português, né? A língua portuguesa, ela é uma língua dinâmica, ela é uma língua que atrai, ela é uma língua que nós temos. Essa é a língua que nós temos. Seja do raso ao mais rebuscado, todos nós sabemos português. O que eu considero, dentro da minha pequeneza enquanto professor, enquanto escritor, é que cada um traz a sua vertente, né? Eu faço uma leitura de onde os meus pés eles estão. E o mais bonito, Sérgio, eu acho que em tudo eu sei que meu pé está ali. Como é que eu faço para alavancar? Como é que eu faço para melhorar essa língua? Como é que eu faço para trazer essa língua mais próxima a mim? Então eu acredito que todos nós sabemos português, ou nós sabemos português de alguma forma. Só que eu acredito que muito temos ainda a explorar, porque a gente sabe muito pouco. E cada dia é um processo dinâmico de construção. E a língua não é diferente. A gente é perpassado e perpassa por ela a todo momento e a todo instante. Perfeito. Espero ter respondido. Sem dúvida, sem dúvida. E vou mostrar aos telespectadores, aos internautas, o livro A Contação de Histórias, né? O livro de cuja organização também é do professor Fábio Cardoso. Professor, fale um pouquinho sobre esse livro publicado pela editora WK. Então, esse livro foi feito com uma organização, né, da Ana Maria Antunes, juntamente comigo. Né? Nós, em algum momento, nos encontramos e traçamos aí essa questão que a gente achou que estava desfalcada. Né? Então, a gente trouxe essa vertente da contação de história, juntamente com a contribuição da neurociência. Então foi um livro que foi feito pela WK, né, uma editora que também é muito forte lá no Rio de Janeiro e já abarcou aí grande parte dos estados, e ela tem uma grande preocupação também com essa vertente aí educacional, que isso é o que muito nos interessa, e nós estamos aí todos para partilhar esse momento, né, da educação como um todo. Perfeito. E além da trajetória acadêmica do professor Fábio, ele também é escritor de livros infantis, livros infanto-juvenis, né? E estará lançando hoje, aqui na cidade de Guarulhos, a editora, né? Mostre, por favor, Fábio, os livros que você vai lançar agora, né, para os nossos... Além disso, como você vê a questão da leitura, né, desde os pequenininhos até os maiores? Será que nós somos um povo que lê muito ou não? Sim. Então, eu tenho 2 livros, né? Eu não posso deixar de dizer que a minha constituição ela foi desde pequeno por meio da leitura, e eu sempre me senti, minha mãe ela teve pouca instrução, né? Mas sempre nos impulsionou para frente, para ler, para estudar, para trabalhar. E isso sempre foi muito enraizado em mim, né? Eu sempre quis mudar a minha situação para ajudá-la e ajudar a minha irmã e mudar toda a situação. Então eu tenho hoje convicção de que eu comecei a ler lá atrás, muito pequeno. Eu li o mundo que eu tinha, como dizia Paulo Freire, eu li a situação que eu tinha, juntamente com a minha mãe, e era uma leitura que eu queria mudar. E isso me fez chegar até aqui. E eu também não posso deixar de agradecer o Amir, Piedade, porque o Amir também me moveu a chegar até aqui. Eu não quero chorar porque, né, enfim, mas o Amir também me moveu a chegar até aqui, e o Amir, ele teve uma parcela grandiosa na minha vida, dentro desse viés da literatura. Então, hoje nós estamos lançando 2 livros, que é o Linha Animada, escrito pela Malu Góes, né? E o Respeitando de A a Z, que é um livro também escrito por ela e por mim, e nós hoje estamos muito felizes, né, com toda essa questão. Eu sei que tanto a Amir como a minha mãe e o Amir e tantos outros ali estão lá nos iluminando e nos abençoando nesse projeto.
mas é algo que eu fico muito feliz. E eu digo para você, Sérgio, assim como eu li desde pequeno, nós somos leitores, sim. Eu acredito que é uma grande complicação dizer que nós não lemos. Nós lemos o tempo todo. Nós lemos o tempo todo. Nós lemos um quadro, nós lemos uma situação, nós lemos um livro. Agora o que fica é como eu leio isso e de que forma eu quero melhorar dentro dessa condição leitora que eu tenho. Eu também li muito pouco no começo e hoje talvez acho que eu nem leio tanto quanto deveria, mas eu me esforço. Eu me esforço a cada dia para ser melhor. Então os livros quando chegam a mim, os originais quando chegam a mim, hoje, né, à frente da editora, juntamente com a Malu, essa é a grande responsabilidade que a gente tem. Então eu acredito sim que todos nós somos leitores, direta ou indiretamente. O que nos cabe é fazer desse hábito algo mais significativo e sempre imbricando isso na relação do mundo. Como eu quero mudar meu mundo? Eu só mudo pela educação, Sérgio. Não tem outra forma. Eu não descobri até hoje, aos 40 e poucos anos que eu tenho, eu não descobri ainda uma outra forma senão pela educação. Sou grato a ela e sou grato por todo a sistematização de encaminhamento que a leitura me propiciou desde a minha infância. Então, chegar aqui hoje é chegar muito feliz e orgulhoso de todo o trajeto que eu construí junto com os meus, com a minha família, com as pessoas que passaram e passam pela minha vida, as pessoas que estão. Então eu acho que esse é o grande respeito que nós teremos que ter sempre pela nossa tão amada língua portuguesa. Perfeito. E só esclarecendo, para quem não conhece o professor Dr. Amir Piedade, foi o editor da Cortez, o editor de livros infanto-juvenis, né, na seção de infanto-juvenil. Né? Eu conheci pessoalmente uma figura ímpar, né, professor, tanto que Fábio se emocionou, né? Sim, gente, peço desculpas. Não, que isso, não vamos cortar, né? E uma pergunta, né? Como a brinquedoteca, né, e a contação de história pode ajudar os alunos a se apropriarem da chamada variedade padrão da língua portuguesa, Fábio? Então, eu considero, Sérgio, que nós temos aí duas vertentes que são mágicas. A brinquedoteca, ela seduz pelo encantamento que ela tem, dos brinquedos, de todo o arcabouço que ela traz, né? Então, a brinquedoteca, a meu ver, é uma grande aliada da leitura. E a leitura nem preciso dizer, porque quando nós pegamos um livro, nós viajamos por meio dele, né? Nós temos ali uma ênfase tão bacana que você pega o livro, você devora, você vê a imagem, você vê o texto, você viaja junto com o autor, né? Você vai para outros mundos. Então, o elo das duas, elas são muito importantes, porque tanto a brinquedoteca, com todo o movimento que ela traz, com essa sedução da brincadeira, e que também ela deságua no livro, que também é o mundo imaginário, né? Esse mundo poético, esse mundo que a gente vive e ele perpassa o tempo todo. Então, as duas para mim são fortes aliadas. A leitura muito mais, né? Porque o aluno só é encantado pela brinquedoteca porque ele lê aquele mundo que ele tem, né? E ele vai chegar no livro isso. Então é algo que a gente tem aí uma questão muito bacana nessa questão da brinquedoteca e da leitura como um todo. Perfeito, ótima resposta. Temos mais uma questão. Você foi um leitor voraz, como você disse, né? Está lendo por suas diversas atividades, né? E sabemos da importância da leitura para o contato do aluno com essa variedade. Como incentivar esse aluno a se tornar um leitor, e um leitor proficiente, crítico? Vou dizer para você, Sérgio, na minha pequena experiência, eu acredito que a gente tem que realmente dar as doses de leitura diária para esse aluno, sabe? É incentivar de alguma forma o aluno. Eu sempre falo, eu tenho mães que vêm me procurar e que eu sempre digo, mãe, o aluno, meu filho não gosta de ler, mas o que ele não gosta de ler? Né? Então a gente tem que começar daí, tentar diagnosticar o que ele não gosta e ir para o que ele gosta. Então, a meu ver, é começar com pequenas doses de leitura diária, nem que seja com frases. E depois, Sérgio, a gente vai desenrolando até que ele pegue o gosto. Porque, gente, ler é uma tarefa que não é fácil. Porque a gente, no mundo tecnológico que a gente tem hoje, você vai... Às vezes você
não quer pegar um livro e você vai para um celular que é muito mais prático, muito mais dinâmico. Só que o livro vai te dar um prazer que só ele tem, né? E eu acho que ele vai te propiciar caminhos também que eu considero que só ele vai ter. Então, a meu ver, é pegar doses homeopáticas de frases, pequenos trechos, pegar um autor que de repente ele gosta e você ir propiciando isso em doses gradativas. Porque não se tem uma fórmula, Sérgio. Até hoje eu não descobri uma fórmula de, nossa, desenvolver o gosto. Você não tem. Você tem ali o quê? Você tem os livros e você tem a motivação. E você tem alguém sempre que vai te motivar a isso. Então eu acredito que a gente tem que, sim, o país leitor ele é preciso para mudar a nossa realidade, para mudar o meu mundo, o mundo do outro. A nossa sociedade, essa transformação, ela tem que perpassar, ela tem que vir. Agora, é só mesmo por meio da leitura, porque eu consigo me tornar crítico, eu consigo me tornar um cidadão melhor, eu consigo olhar para as pessoas com mais dignidade, dar dignidade a ela, né? Nem que seja dentro do meu olhar, porque é o que hoje a gente vê que é muito escasso. E às vezes uma pessoa que faz uma coisa que o outro não gosta, quando você vai pegar, infelizmente ela não tem essa leitura que ela infelizmente precisava. Então eu acredito muito nessa questão. A gente é aquilo que realmente a gente lê, Sérgio. E aí eu digo sempre, retomando aí o teu programa, nós sabe português. Eu acho que esse é o grande mote da questão. Eu preciso saber, eu tenho uma forma, como é que eu mudo isso? Então eu tenho que ler. Eu preciso olhar para esses autores, porque quando a gente escreve, a gente tem uma intenção. Essa intenção, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser dialogada, porque senão fica só o livro. E não é isso que a gente quer. A gente quer um mundo leitor, um país leitor, crianças que sejam leitoras, adultos, jovens, idosos. Eu vejo pela minha mãe, aos 77 anos, minha mãe lia todas as noites. Poxa. Minha mãe não ficava, minha mãe tinha o hábito da Bíblia e um livro que ela pegava. Então assim, a minha mãe tinha 77 anos e ela também lia. E eu incentivo muito os meus sobrinhos, né? E eles falam, eles leem muito, né? Poxa. E eles falam, eu poderia ler mais, mas eu leio muito, porque a gente cobre, tem que ser cobrado. O professor, ele está ali, não é só um mero enfeite, não. Ele propõe atividades que têm que ser realizadas sim. O professor não é enfeite, o aluno não é um enfeite daquela sala de aula, e isso nos move. Perfeito. E eu acredito também, Fábio, que antes de o professor sugerir leitura, pedir que o aluno leia, ele, o professor, precisa ser um leitor, não é? Porque fica, a meu ver, fica muito mais fácil. Vai ler, enquanto eu fico, né, eu não leio. Então eu acho que o exemplo deve partir do professor também. O professor precisa ler, e ler muito. Exatamente. Né? Concorda comigo, né, Fábio? Sim. Porque o professor precisa, como que vai mostrar ao aluno, né, esse gosto, esse prazer, essa dedicação pela leitura, se ele não lê, né? Fica muito... E para finalizar, fale um pouquinho sobre o seu processo de escrita. Você é autor de livros teóricos, como a gente apontou, livros infantis. Como que é esse processo? Existe a tal de inspiração, Fábio? Então, Sérgio, eu acho que existe sim a inspiração. Eu acho que a gente... eu não nasci escritor, né? Acho que ninguém nasce escritor. Mas a gente desperta isso de alguma forma. Agora, a inspiração ela vem. Quando eu escrevi os meus livros, alguns que eu tenho teórico, foi por uma questão da sala de aula que me motivou a isso. Então eu tinha um mote, que era a sala de aula. Eu queria mostrar para esses professores como eles poderiam desenvolver a sua prática pedagógica de uma maneira melhor. Não foi uma receita, mas foi um viés do que eu achei que seria relevante. Então eu trouxe, porque eu achei que era interessante. Os livros infantis já foram diferentes. Os livros infantis, eu estava na minha casa e um belo dia eu falei, vou escrever. E com a inspiração que eu tinha, porque eu sempre fui um leitor indireto do nosso querido Amir Piedade. E eu sempre lia, eu até falo, gente, o que eu sei fazer hoje, eu agradeço a ele, porque eu lia, e eu falava, essa daqui não está errada, Amir, esse aqui eu acho que podia ser essa cor diferente. Então ele falava assim, Fabinho, como você é crítico. E eu falava, mas eu não sei se eu sou. Ele falava, você é muito crítico, porque eu fiz de um jeito e ficou melhor do jeito que você falou. Mas eu não sei, é porque eu tinha essa questão leitura. E ele me ajudou muito. E aí, Sérgio, eu digo para você, na verdade, a leitura ela é isso. Então você vai ler de uma capa a todo o resto,
né? Então, eu fico muito feliz com todo o processo, sim, de ter chegado até aqui. E é o que eu sempre digo, querendo ou não, o mote da gente é a leitura, é a vida que a gente tem. Eu tenho uma vida que eu não sei se eu vou ter outras, então enquanto eu tivesse, eu tenho que fazer o meu melhor. Então que a gente faça ela da melhor maneira possível, fazendo com leitura, fazendo com dignidade, porque é ela que vai dar a condição de melhorar a vida, de melhorar como cidadão, de melhorar como pessoa. Então eu vejo muito e acredito muito nessa questão, como um ponto de partida para qualquer iniciante, para qualquer leitor, para qualquer pessoa. O mote eu acho que deve ser sempre perpassado e permeado pela leitura. Não sei se respondi, mas é o que eu acredito, meu querido. Perfeito, Fábio. Fantástico, as respostas de uma excelência. A gente poderia ficar, né? Eu costumo dizer, ficar. O Fábio tem um conteúdo riquíssimo. E então, se vocês gostaram da entrevista, né? Curtam, compartilhem. E nós vamos ter outros quadros, né, aqui no programa Nós Sabe Português. Vocês vão depois conhecer a Brinquedoteca da Faculdade Academos. É um espaço lindo, né, em que a criança pode, né, professor Fábio, né, se divertir, ler, porque a leitura precisa ser algo divertido. Total. Não é? Então, se vocês gostaram, então agradeço ao professor doutor Fábio Cardoso dos Santos essa oportunidade de estarmos aqui na Miraculous Editora, na Faculdade Academos, né? E a gente se vê no próximo programa Nós Sabe Português. Muito obrigado, doutor Fábio. Eu que agradeço, meu Valeu, querido, então. Muito obrigado, querido. Obrigado. Um abraço. Valeu.